98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. Presidente Gilvan Lacerda, você já está até concordando comigo, que prazer conversar com você. Gilvan Lacerda, presidente da Associação Mineira de Municípios, boa noite, é um prazer tê-lo aqui conosco no Talks. Boa noite, Paulo Leite, boa noite a todos os ouvintes, os demais componentes aqui dessa bancada, Lucas Ragazzi, Rodrigo Carneiro, Luiz Fernando, boa noite a todos. Eu estou concordando porque isso é uma coisa que aconteceu mesmo, sabe, Paulo, e que entristece muito a gente, né? Saber que pessoas que não necessitam de um auxílio têm acesso a ele. E se fosse 1 ou 2 casos isolados, ainda ia, mas foram muitos casos, e que isso prejudica agora no momento que a gente precisa estar pleiteando uma prorrogação desse auxílio para socorrer o povo que realmente precisa, e aí, por causa desse tipo de ação, às vezes prejudica muitos outros que precisam. É o Brasil nosso que nós precisamos mudar. Muitas vezes se aponta para os políticos e precisa mudar muita política mesmo, porque tem muita gente desonesta lá, mas no povo também precisa se corrigir muita coisa, porque tem muita gente fazendo coisa que não deve, e essa é uma delas que deixa a gente triste. Presidente, eu já começo falando sobre uma matéria que saiu no jornal Estado de São Paulo, e eu até estranhei, dizendo que a pandemia, entre aspas, fez bem aos cofres de muitos municípios brasileiros que não tiveram gastos que estavam esperando ter. Eu estranhei o teor da matéria, mas eu estou conversando com o presidente da Associação Mineira de Municípios, que conversa com todos os prefeitos dos 853 municípios mineiros quase todos os dias. Qual é a real situação financeira dos municípios de Minas, presidente? Isso não condiz muito com a realidade, sabe, Paulo? É claro que teve um aporte maior de recursos no ano passado, foi um ano atípico. Os municípios tiveram acesso a recursos que normalmente eles não têm. Entretanto, esses recursos são recursos vinculados, carimbados, para poder ser gasto com a Covid. Então, teve município que teve um impacto maior da Covid, ele gastou até mais. Por exemplo, vou te dar um exemplo, o município de Uberlândia atende toda uma região ali. Gastou o que tinha, está lá agora tendo que manter, e o governo federal não está mandando custeio mais. Porque montar estrutura é fácil, o difícil é manter custeio. Então, está lá agora passando uma dificuldade, porque o governo federal já não está socorrendo mais. Teve um impacto financeiro além desse da Covid nos municípios? Teve, porque o governo, nós conseguimos, numa negociação da Confederação Nacional de Municípios, congelar os valores de repasse do ano passado, no mínimo nos valores de 2019. Isso foi bom, que deu uma estabilidade, uma capacidade de planejamento. E quando o governo federal injetou dinheiro, ele botou dinheiro do auxílio emergencial na mão do povo, expulverizou, consequentemente, isso reflete no município. Porque se o cidadão está sendo atendido, ele não tem que ir lá se socorrer da assistência social. Se o dinheiro está circulando no comércio, está gerando mais receita e o município é impactado com isso. A prestação de serviço aumenta, o ISS aumenta o caixa do município. Então, com certeza, foi um ano atípico. Mas desde lá atrás, eu falei, inclusive com o Lucas Ragazzi, um dia nós falamos a respeito disso, que a preocupação nossa era o pós-pandemia. E agora nós estamos ainda na pandemia, com os problemas da pandemia, mas com aquele pós que eu tinha medo, que é a falta dessa injeção de recursos. Então, por isso que uma das nossas pautas com o governo federal hoje, do movimento municipalista, é a prorrogação do auxílio emergencial. Não nos critérios que foram estabelecidos naquele primeiro momento, que foi muito flexível e deu acesso a quem não precisava, mas que se faça um critério mais objetivo, que tenha um acompanhamento mais de perto e atenda quem está precisando para poder também equilibrar a economia e socorrer quem está com necessidade. Gilvan, boa noite, prazer tê-lo aqui conosco, ter essa visão municipal de uma forma bem ampla, né, dos municípios, e com a visão que você está geralmente bem, você está conectado aos prefeitos e entendendo a realidade de cada local. A gente viu aí que durante a pandemia criou-se o projeto do governo de Minas, que é o Plano Minas Consciente. Ao seu ver, os municípios eles conseguiram se adaptar a esse projeto, isso foi amplamente divulgado, eles conseguiram ter acesso às informações e recentemente recebemos aqui o governador Zema, onde ele considera não uma mudança, mas sim um aperfeiçoamento desse novo programa Minas Consciente. Isso gera um impacto direto na economia, tem contribuído para que os municípios consigam se recuperar também de uma forma segura? Sim, Rodrigo, boa noite. Esse é o objetivo do Minas Consciente, né? Nós apanhamos no início, porque nós participamos também, depois do determinado momento, o governo chamou a gente para sentar na mesa, depois do que eles acharam que estava pronto,
que viram que precisava aprimorar, chamaram a gente para a gente poder trazer as nossas experiências, como é que é lá na ponta da linha. Que uma coisa é desenhar um programa dentro de um escritório, outra coisa é executar esse programa lá na rua, junto com o povo. E isso a gente tem uma experiência com isso, os municípios têm, que a maioria dos programas que existe é o município que executa. O Estado desenha, a União Federal desenha, mas quem executa são os municípios. Então, trouxeram e nós começamos. E ele passou por diversas fases de aperfeiçoamento. Uma das falhas que teve foi essa, de um conjunto muito grande de informações e que não chegava bem claro lá para os municípios, né? Lá para o comerciante, lá para quem precisava colocar ele em prática. Então, é um desafio que a gente teve que enfrentar e estamos lá lutando. Ele se aprimorou, o objetivo dele é ainda, né? Segurar a quantidade de gente contagiada para não colapsar o sistema de saúde, mas sem sufocar a economia. Então, ele é para poder fazer um sistema de freio e contrapeso, né? Para não chegar no extremo que alguns fizeram, de fechar a cidade, fazer barricada, mas também não deixar o negócio correr frouxo para poder colapsar o sistema de saúde. O objetivo do Minas Consciente é esse. E quem procurou seguir ele, está procurando seguir ele, com certeza ele está dando um norte. Hoje, no estágio que ele está, ele já não está mais em positivo, como teve em outros momentos. Então, ele está servindo mais como um norte, né? Os prefeitos aderiram, outros não aderiram, mas estão usando o Minas Consciente como um norte para poder fazer. Embora que, mesmo que ele faça as análises regionais, macro-regionais e micro-regionais, nosso estado tem uma dimensão muito grande, né? São 853 municípios com realidades muito distintas. Então, às vezes, mesmo com essa análise macro-regional, micro-regional, tem uma diferença entre um município e outro. Então, por isso que tem que ter essa decisão ali local do prefeito para ir ajustando. Mas já melhorou muito, nós estamos lutando para poder aperfeiçoar e fazer valer o que é o objetivo dele. Luvan, você deixou muito claro sobre a questão do Minas Consciente, que houve pelo menos um direcionamento, e para a maioria dos prefeitos e dos governadores, isso é o que se esperava também do governo federal. Isso é uma crítica recorrente que eu faço aqui, que eu acho que faltou no plano federal um direcionamento similar ao que foi feito aqui em Minas pelo governo do estado. Não é impor que os governos estaduais e as prefeituras fizessem de uma maneira uniforme, desse o mesmo tratamento à pandemia de uma maneira uniforme, porque cada um tem a sua realidade, como o senhor bem disse, mas pelo menos direcionar. A avaliação que o senhor, como prefeito e como presidente da AMM, tem, também é essa, de que no plano federal a história foi um pouco diferente, poderia ter sido mais eficiente para ajudar os municípios brasileiros? Sim, Luiz Fernando, a minha avaliação é essa, sim, porque o que faltou, eu vejo que faltou, e eu fui um crítico disso desde o início, é um direcionamento, uma coordenação do poder central no enfrentamento dessa que é uma guerra contra um inimigo invisível, né? E não teve uma coordenação do poder central. É claro que respeitando as autonomias legais, respeitando a ordenação federativa, os estados, os municípios, mas faltou um comando geral. No início da pandemia, o presidente da República ia para a rede nacional, falava uma coisa de televisão, o ministro falava outra, o ministério falava outra, então ficou todo mundo sem saber o que fazia. Se a gente tivesse tido um alinhamento, uma presença mais objetiva, mais segura, com certeza tinha sido uma coisa que a gente poderia ter enfrentado com menores impactos. Mas nós perdemos muito tempo. No início é como se fosse uma partida de futebol, nós perdemos ali 20 minutos do primeiro tempo batendo cabeça entre nós, entre os jogadores. Então deu tempo do adversário tomar conta do campo. A hora que acordou para poder tentar fazer, já estava assim, quase metade do jogo em andamento. Então, com certeza, faltou isso. Faltou o comando, uma liderança nacional que tivesse um comando, não digo que seja um comando para lado A ou para lado B, mas um comando de direcionamento para que nós pudéssemos agir juntos. E deixando bem claro, tá? Que eu não sou nem direita nem esquerda. Eu não tendo a extremos. Eu sou de equilíbrio. Eu gosto de ter um equilíbrio, de prudência com as coisas, de consenso. Então, não estou defendendo porque eu tenho bandeira nem de direita nem de esquerda. É porque eu acho que para poder governar um país, a pessoa tem que ter pulso para poder fazer o direcionamento disso, e com responsabilidade. Presidente Gilvan, pensando já no pós-pandemia, depois da situação dessa calamidade toda do vírus,
como é que as prefeituras estão se organizando e a AMM ajudando, o governo de Minas auxiliando de alguma forma na questão do desenvolvimento econômico das prefeituras, para fazer a ressurgir as economias das prefeituras, que com certeza estão cambaleantes por conta da pandemia, e que, apesar do socorro que você citou, do auxílio emergencial à população, mas o caixa das prefeituras ainda sofre, né? O que tem sido feito pensando nesse pós-pandemia também? Lucas, nós estávamos aqui, a MM já estava construindo junto ao SEBRAE uma parceria para poder fazer um programa grande de capacitação e desenvolvimento pelo Estado. Quando veio a pandemia, o que nós fizemos? Pegamos esse programa e adaptamos ele para esse momento, porque a gente tem que fazer um movimento de retomada. Porque, como eu disse, essa injeção de recursos momentânea que o governo federal faz, ela é muito boa, mas nós temos que preparar os municípios para o pós-pandemia. E como que nós estamos fazendo isso? Reforçamos nosso centro de qualificação em gestão, buscamos a parceria da expertise da Escola do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do SEBRAE, e estamos indo para os municípios fazer webinar, fazer palestra, orientar, e fomentando não só a organização da gestão pública, que eu vejo como primordial para o sucesso de qualquer coisa, é o foco nosso hoje na MM, é esse, a qualificação na gestão, nós estamos investindo pesado nisso, mas como também trazendo o SEBRAE para poder fomentar desenvolvimento local na iniciativa privada, incentivar a abertura de sala mineira do empreendedor, incentivar a cultura empreendedora nas escolas, usar um portfólio que o SEBRAE Nacional tem, com mais de 100 ações que podem ser feitas nos municípios, que gera desenvolvimento na indústria, no comércio, na agropecuária. Então, é um foco que nós estamos trabalhando. Mas o que isso tem a ver com a administração pública? Tem tudo a ver, porque quando a iniciativa privada está vivendo bem, o município está vivendo bem, tem desenvolvimento, ele gera consequências positivas na administração pública, que se já estiver mais preparada, mais capacitada, com os cursos que nós estamos oferecendo, com a orientação, vai saber aplicar melhor aqueles recursos e vai gerar um ciclo virtuoso de desenvolvimento, tanto público quanto privado. Então, é esse o trabalho que nós estamos fazendo, que dá frutos mais a médio prazo, né, médio e longo prazo, mas que pode também render frutos a curto prazo, com a consultoria que o SEBRAE dá, o pequeno empresário poder entrar em contato direto, receber uma orientação, fazer também os cursos que nós estamos disponibilizando, e esse projeto vai se estender durante 2 anos, e nós estamos aqui para poder desenvolver, que chama Desenvolve Minas Gerais. É esse o nosso objetivo. Bom, antes da gente entrar na política, porque nós estamos conversando com o presidente da Associação Mineira de Municípios, que lidera os prefeitos, vamos falar sobre o último tema dessa questão da pandemia, que é a vacinação. Como é que está o ritmo da entrega das vacinas e da vacinação? Estou vendo pelo vacinômetro e estou acompanhando aqui detalhadamente, embora saiba que alguns dados não chegaram ainda, mas me parece que não está tão rápido assim o sistema de vacinação pelas cidades do interior. Como é que o senhor avalia isso, presidente? Eu acho que tinha que chamar Operação Tartaruga, o ritmo de distribuição das vacinas que o governo federal está implementando. Porque, enquanto nós estávamos aqui nos preparando, o grande desafio que nós temos na vacinação é chegar e vacinar a população, é operacionalizar a vacina lá. E isso os municípios fazem, tá? E fazem bem feito. Nós estamos lá preparados para poder fazer. A vacina chegando, a gente faz. Tem casos isolados que acontece coisa fora do padrão? Tem, é natural. Onde tem gente, está sujeito a erro. Mas a maioria dos municípios está preparado, operacionalizado para poder fazer a vacina. Entretanto, mesmo com o desenho que o Estado fez, com a boa organização que a Secretaria de Estado de Saúde fez, com os critérios estabelecidos, se não tiver a vacina, não adianta, porque nós precisamos da vacina para poder vacinar. O governo federal chamou para si, nesse momento, a responsabilidade, só ele pode comprar vacina e distribuir, nós não podemos, município e Estado não pode mais, só que não faz chegar a vacina, porque ficou brincando, achou que não ia precisar de vacina. Então, está chegando devagarinho, muito devagar, está morrendo gente, muita gente, é uma preocupação que nós temos, não é uma gripezinha, é uma coisa séria que está ceifando muitas vidas e que nós precisamos dessa vacina. Então, é um clamor que nós estamos tendo, os municípios e os estados, para o governo federal arrumar um jeito de acelerar o ritmo de disponibilizar essas vacinas, que nós vamos vacinar o povo. A nossa parte nós vamos fazer, que é lá a ponta da linha, chegar e vacinar o povo, chegar com a vacina no braço das pessoas. Gilvan, a gente vê aí um cenário atípico para Minas Gerais e por muito tempo a gente não via com um mineiro assumindo aí o Senado, um aliado seu que agora gera uma expectativa muito grande, não só
obviamente para a capital, mas para todos os municípios, para todo o nosso estado. Qual a expectativa sua com relação agora a essa presidência do Rodrigo Pacheco no Senado? O que você acredita que Minas pode se beneficiar dessa pauta? Sim, Rodrigo, é um momento muito importante para Minas Gerais, né? Nós que já oferecemos grandes nomes, né, mineiros, para poder trazer solução e bons ventos ao Brasil, tinha um tempo que não chegava um mineiro assim num cargo de alto comando da nação do jeito que está agora, já tinha um tempo. E agora chega uma pessoa preparada, capacitada para poder fazer, uma pessoa ponderada, que chega num momento de grandes conflitos, né, que a gente está vendo na política brasileira, e ele chega para trazer a mineiridade ali, para poder trazer consenso, para poder trazer diálogo, para poder trazer a capacidade de conduzir, que isso é importante numa pessoa que assume cargo de direção. E para Minas Gerais isso é muito importante, porque a gente volta a ter protagonismo na política nacional. A gente volta a fazer parte ali do movimento. Sim? Você acredita que o Pacheco entra nesse cenário político de Minas Gerais com a mesma força que Calil e Zema, talvez para uma disputa até o governo de Minas no ano que vem? Eu acredito que sim, ele já estava se cacifando para isso, né? Já tinha cacife para poder ser um candidato ao governo, com capacidade de eleição, e com isso agora o nome dele desponta mais ainda, né? E nós vamos poder ter condição de fazer andar as pautas de interesse, tanto de Minas Gerais, quanto as pautas de interesse dos municípios, porque agora nós temos uma porta aberta no Congresso Nacional, numa liderança máxima. Então, essa força dele vai se refletir aqui também. Se ele quiser vir disputar, e mesmo que ele não venha disputar, ele será um nome de grande influência nesse próximo pleito de 2022. Onde ele tiver, com certeza ele vai trazer uma força grande para o grupo que ele tiver, se ele resolver não ser o candidato ao governo, né? Mas que pode ser um candidato ao governo com viabilidade eleitoral, com certeza. O seu mandato da MM termina no ano que vem, e você também pretende entrar nessa disputa de alguma forma das eleições de 2022, apesar de ainda ter mandato como presidente. Você tem mandato como prefeito de Moema, não é isso? Isso está em mandato. Eu concluí o meu mandato como prefeito, fui 2 vezes prefeito, graças a Deus consegui concluir lá com aprovação acima de 90%, fizemos sucessor, mas agora eu estou aqui exclusivamente nessa missão aqui do municipalismo. Estou na presidência da MM, vou cumprir o meu mandato, só até acabar o mandato, depois outro vai pegar, um novo vem e pega, para poder dar sequência no trabalho, e o ano que vem é um ano eleitoral. O meu nome está à disposição. Eu não faço questão de estar no cargo, eu quero estar trabalhando pela causa, ajudando a carregar a carga. Se for para eu ser o candidato, eu estou pronto para poder ser o candidato ao que o grupo achar que eu devo ser. O que é o grupo que eu falo? É o grupo de pessoas bem intencionadas que está querendo trabalhar pelo Estado. As pessoas que me colocaram aqui na MM e o povo mineiro. Eu estou à disposição para poder dar sequência no trabalho que eu venho fazendo. Mas se for preciso também não ser, eu estou disposto a auxiliar quem for ser também. Meu objetivo é trabalhar pelo desenvolvimento de Minas Gerais. Agradecer ao presidente Gilvan Lacerda, da Associação Mineira de Municípios. Presidente, já se comprometa conosco para mais um papo, porque nós estamos falando a partir da última segunda-feira para mais de 250 municípios, além do alcance da 98, para os municípios da Rede Mais, da Record Minas, da Record TV para o interior de Minas Gerais. Então, vamos ter mais uma conversa com o senhor em breve. Foi um prazer enorme poder ter essa conversa aqui com o presidente da Associação Mineira de Municípios no nosso 98 Talks. Sim, senhor Paulo, eu é que agradeço pela oportunidade de estar aqui e sempre que puder eu quero estar para a gente poder discutir esse assunto, que muitas vezes para a população não chega do jeito que é, e a gente poder trazer o jeito que a gente vê, que a gente vivencia isso nessa luta nossa, é muito bom, tá? Eu sou grato a vocês pela oportunidade e é uma alegria para mim estar sempre aqui falando na 98. Um abraço a todos e boa noite. 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira.